pessoal, tudo bom? Mais um Coelho Cast no ar da série Eleições 2024. Estamos entrevistando os candidatos a vereadores e hoje eu vou conversar com a Mari. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Ricardo. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite para estar compartilhando um pouquinho da minha história com a nossa população de Junqueirópolis. É isso aí, pessoal. A Mari vai trocar uma ideia com a gente. A gente vai passar por toda a trajetória dela em Junqueirópolis e vamos começar perguntando quem é a Mari e quando ela chegou em Junqueirópolis. A Mari é filha de 2 pecuaristas. Meus pais trabalharam muito no sítio, ali perto da fazenda Maracá, o senhor Israel e a dona Euridice, em memória, né? Sou filha única mulher no meio de 2 homens. Infelizmente, o meu irmão mais velho veio a falecer num acidente de carro em 2010. E hoje, na minha família, que eu tenho aqui em Junqueirópolis, é somente eu, meu pai e meu irmão. A gente não tem outra família do meu sangue aqui em Junqueirópolis. Temos bastante, assim, conhecidos, padrinhos, mas família mesmo, assim, sanguínea, meu pai, meu irmão e eu. Como que é o nome do seu pai, do seu irmão mesmo? Israel, meu pai, a minha mãe Euridice e meu irmão que está vivo é o Marcelo. Quantos anos tem o Marcelo? Nós somos assim uma escadinha. Teve o Mário, eu tenho 42 anos, o Mário hoje estaria com 43 e o Marcelo está com 41 anos. Então é uma escadinha. Nós somos criados, o Mário nasceu, com um ano nasceu, eu nasci, com um ano que eu nasci, nasceu o Marcelo. Mari, fala para mim da sua família, né? O seu marido, os seus filhos. Pode contar para mim o nome deles, quem são? Olha, eu sou casada com o Antônio Carlos, conhecido aqui na cidade como Gaguinho. Sou mãe de um único filho, o Ricardo, seu xará. Meu xará. Seu xará é uma criança muito especial, uma criança hoje diagnosticada com TDAH e TOD. Não tenho vergonha nenhuma de falar que esse diagnóstico veio muito a me ajudar. E tô casada há 10 anos com o Antônio Carlos e meu filhinho tá com 9 anos. 9 anos o meu xará, Ricardo. Seu xará tá com Eu conheci 9 anos. ele, né? Uma comédia, né? Uma graça. Ô Mari, vamos começar um pouco a falar da sua infância, da onde foi que você já era de Junqueirópolis ou você chegou aqui depois de uma certa idade? Não, meus pais minha mãe era da cidade de Flora Rica e meu pai trabalhava com colheita naquela época, o café era o auge aqui no nosso município, né? E meu pai, morando nesse sítio, o dono do sítio era um pediatra, o doutor Poli, e deu a oportunidade do meu pai plantar café e meu pai expandia para as outras regiões, para as outras cidades vizinhas. E ele conheceu minha mãe, meu pai veio da Bahia, conheceu minha mãe, se casaram, tiveram nós. Mas eu sempre nasci aqui em Junqueirópolis, no sítio. Até meus 20 anos eu morei num sítio. E quando você começou a estudar, foi onde, né? A gente estudou, a gente tinha aquela luta de pegar o ônibus, com a sacolinha no pé, sabe? Porque morava no sítio. Eu iniciei a minha primeira escola, hoje é chamada Jair Luiz da Silva, mas era chamada na época a terceira escola. Me lembro da professora que foi minha inspiração para eu chegar hoje onde eu estou, a dona Marilu, do seu Marcílio. Foi minha primeira professora, mas a minha primeira escola foi a Jair. Da Jair eu fui para o IDENE, que na época a gente chamava SENE, hoje tem o nome IDENE, mas a gente chamava como SENE. Terminando o ensino fundamental, meu sonho era ser professora ou psicóloga. Aí, como era muito difícil no sítio, as dificuldades de ônibus, não seria compatível horários. Ônibus saindo do sítio chegando na cidade para dar tempo pegar, eu fui morar em Flora Rica com meus avós. E foi lá que eu conheci um pouquinho da política, porque eu sou neto de político e sobrinho de político. Meu avô era vereador em Flora Rica e eu tenho tios e primos em Pracinha que são prefeitos e vereadores lá também. Então é meio que uma coisa de família mesmo, né? Essa área de política. Vamos voltar um pouquinho mais, Mário. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua infância. Como foi sua infância? A minha infância foi muito feliz com meus irmãos. Não foi uma infância triste, por mais que meu pai não deixava a gente frequentar os eventos que tinha na cidade, por medo e tudo, mas foi uma infância feliz. Ali o bairro era muito movimentado, tinha muitas pessoas moravam, então a gente tinha aquela rotina de ir para... Na época tinha futebol, tinha missas, a gente ia tudo nisso daí. Então foi uma infância muito feliz. Não vou dizer que foi uma infância fácil, porque quando a gente ia para a escola, sofremos muito bullying. Eu sofri muito. Eu era Maria Fedida, eu tinha o cabelo bem crespo, e minha mãe cortava bem curtinho, e eu era chamada de menininho. O dia que minha mãe fez um alisamento caseiro no meu cabelo,
a gente foi no evento, me jogaram dentro da água para ver como que se meu cabelo ia ficar daquele jeito mesmo. Então, eu sofri muito bullying com relação ao meu cabelo. Então, assim, eu me aceitava, tanto quanto cor e cabelo, mas a gente teve aquela fase sofrida ali no âmbito escolar. Hoje a gente vê como bullying, a gente via, uma brincadeira de uma criança, nem tantas mães nem iam na escola. A mãe falava, mas a gente falou para tomar cuidado, para não bater, e a gente não brigava. A gente escutava aquilo e falava, ignorar, né? A gente era orientada a ignorar. Mas a minha infância com os meus pais ali no bairro, Boa Vista, próximo da Maracá que eu morei, se eu falar que eu tive uma infância triste, eu não tive. Minha mãe muito acolhedora, meu pai, mas na escola, por mais que os professores nos acolhiam, a gente sofria bullying com os coleguinhas ali. Você chegou a sofrer muito preconceito racial? Sim, eu cheguei a sofrer muito preconceito racial. Até no meu primeiro emprego houve o preconceito racial. Duvidava-se da minha capacidade pela minha cor. Eu era medida pela minha cor, não pelo meus conhecimentos, pelas minhas qualidades e potencialidade. Era a minha cor. E hoje, né, Mari, é muito importante também, né, esse movimento que a gente tem, né, de igualdade, não de vantagem. Na verdade, eu acho que o justo seria, né, eu não tenho propriedade para falar disso, mas igualdade deveria ser desde a época do início da civilização. Então, assim, a raça negra sofreu muito, né, essa desvantagem e vem conquistando, né, aos poucos, com bastante voz, com bastante luta, essa tentativa de igualdade, de recompensar o que foi, né? Na verdade, não vai recompensar, eu não tenho também nem muita propriedade de falar disso, mas hoje em dia, graças a Deus, né, hoje é criminalizado, né, o racismo, mas na época não, tinha vários apelidos, a questão do cabelo mesmo que você falou, né, sofria muito preconceito. Antigamente um cabelo afro era considerado um cabelo feio. Exatamente, exatamente. Você recebia aquele apelido assim, negrinho, sabe, no adjetivo diminutivo, que a gente achava assim, é porque a gente é pequenininho, magrinho, mas a gente via que era diminuindo o nosso ego. Hoje, depois de toda essa repercussão que tem sobre o que é o racismo, a gente via que aquilo lá não era um apelido porque você era magrinho, porque você era de tal forma, era diminuindo ali você mesmo, para dizer o preto nasceu para ser escravo, ele vai morrer escravo, que era essa visão que tinha-se antigamente da figura do preto. E você, quando criança, sofria esses ataques, né? O que você fazia? Como que era? Conta pra gente uma vez, assim, um episódio que você sofreu um ataque desse. Como que acontecia? Eu acredito que te machucava muito isso, né? Então, teve o mais marcante foi isso, porque assim, eu via minhas amigas loiras, com os cabelos lisos, sabe? O meu cortadinho como os meninos. Eu não tinha eu tinha aparência feminina, mas o meu cabelo não remetia eu como menina, porque era cortado igual homem, porque minha mãe fazia isso daí já... Muito curtinho? Bem curtinho mesmo, eu tinha o cabelo muito curtinho, cortado igual homem, e era assim, aquele pichumbizinho, sabe, que a gente falava. E o dia que a minha mãe foi deixando crescer, ela fazia aquelas trancinhas, era todo machucadinho, meu couro cabelo dolorido, porque ela fazia trancinha mesmo, e aquele cabelo foi crescendo. Daí, num certo dia, ela encontrou um produto numa loja chamada Pelúcia, não esqueço. E ela fez, eu fiquei com aquele cabelinho chamelzinho e tudo. E fomos para um evento, que de final de ano, antigamente a gente tinha a mensalidade, pagava e ia para algum clube, né? E a gente foi para o XTC, né? Para o XTC era ativo, e nós fomos para o XTC e tinha um lago. Até hoje eu não sei nadar e eu falava para a professora, eu não quero entrar na água. E um minuto que a professora foi buscar alguma coisa lá na cozinha do XTC, eu fiquei sentadinha. E eu tinha tanto medo que eu ficava sempre do lado da professora. Ela falou, você fica aqui sentadinha que eu vou lá. 2 coleguinhas pegou e me jogou na água. Nossa, aquilo lá acabou comigo, sabe? E o trauma não foi assim, eu abandonar a escola, porque eu amava ir para a escola, eu amava. E amo estudar. E o trauma foi, toda vez que chegava gente em casa, eu me escondia debaixo da cama. Minha mãe era uma peleja, assim, para me tirar na hora que chegava visita, porque eu escondia-se debaixo da cama com medo. Eu peguei medo de pessoas. E aí eu fui convivendo, minha mãe foi me levando para a igreja, aí a gente começou a fazer a catequese. Na catequese você tinha que fazer a catequese, você tinha que no dia da missa fazer a leitura de uma palavra ali, seria a liturgia, a primeira leitura,
você tinha que fazer. Então, eu tinha medo de fazer isso daí, eu dava crises de riso, eu tava lá fazendo a leitura e dava crise de riso. Mas não é que eu tava achando alguma situação engraçada, era uma forma de eu expressar o meu nervosismo e meu desconforto. Então, o que trouxe, assim, ficou marcante na minha infância, enquanto ser humano, foi isso daí, esse fato que marcou bastante de ter me jogado na água, ter feito meu cabelo voltar ao normal, porque era um produto que na época não era com formol, não era nada, não agredia assim o couro cabeludo e não deixava liso, um liso permanente como a progressiva hoje. Mas foi um fato que marcou bastante a minha infância. Superei isso daí. Não, naquela época não tinha psicólogo, Ricardo, igual temos hoje, né? Aí, então, qual que era o psicólogo? Vamos para a escola, os professores conversando, incluindo a gente ali em atividades. E aí, quando foi que eu falei assim, não, eu venci esse trauma aí. A Thaís Araújo, ela se tornou atriz, uma atriz negra. Eu me lembro, eu pode ter tido outras atrizes negras, mas a Thaís Araújo foi a primeira atriz negra na televisão brasileira que eu vi na minha infância. E veio da Thaís negra ali representando, uma pessoa falou pra mim assim, eu era magrinha, bem magrinha, falou, nossa, você lembra muito uma atriz da Globo. E aí eu falei, quem? Ela falou, Thaís Araújo. Então no bairro me chamava assim, o Tatá. Então eu era chamada como Tatá, assim, por algumas pessoas ali para elevar minha autoestima. E depois que passei tudo isso daí, veio aí também o bullying do nome, Maria. No entanto, na escola ninguém me conhecia por Maria, era Mariana. Os professores já até sabiam, não me chamava Maria. Mariana, eu tinha até vergonha do meu nome por causa dos outros apelidos que vinha também. Maria Fedida, Maria isso, Maria tu. Todas as Maria que tinha de bullying, eu era aquela lá. Então, eu adaptei meus livros, era tudo com o nome de Mariana. Então, houve todas essas questões de bullying, mas superei. E como que é seu nome completo? Meu nome completo é Maria Pereira da Rocha Martins. O Martins é de casamento, depois que eu casei, mas até o Pereira e até o Rocha é meu nome de batismo. E hoje eu uso normalmente, passou-se Mari Rocha por conta do meu trabalho e era muito grande o nome para colocar. Então por isso ficou, mas hoje eu tenho orgulho de usar. Meu nome é Maria Pereira da Rocha Martins. Certo. Mari, você, após o ensino médio, você seguiu, qual a carreira que você seguiu de estudo? Aí eu fui morar em Flora Rica porque não tinha condições de eu morar no sítio e pegar o ônibus. Aí o meu sonho era ser psicóloga ou professora. Fiz vários vestibulares, na Unesp fiquei na lista de reserva para psicóloga e não consegui. E aí fui fazendo as aqui das regiões, em Dracena, não consegui pedagogia. Consegui letras, porque na época a pedagogia estava muito concorrida, consegui o de letras. Quando eu fui ver, era português e inglês. Trazia o trauma do inglês, porque quem mora no sítio vem com uma linguagem caipira, né? E eu tinha uma professora que falava, não precisa você puxar o where para falar, sabe? Então, eu peguei trauma, mas eu falei, nossa, eu tenho que ir, porque se eu não estudar, eu vou pra roça. E eu era aquela assim, o dia que minha mãe falava assim, você vai limpar a casa, cuidado, que você tem que limpar a casa, tem que chegar da roça e achar limpinho, se eu não achar, você vai pra roça. E o medo de ir. E um dia eu acabei deixando ela na mão e fui pra roça, e fiquei lá assim, ó. Da hora que ela me colocou 1 hora até 4 horas da tarde, fiquei lá. Foi quando eu tive a noção que eu precisava estudar, independente do que eu queria no momento. Entrei no curso de letra em 2000 e fui fazer. Só que aí, o que aconteceu? Eu não parava na minha sala, porque a minha melhor amiga não estava na minha sala. Aquela amiga que era acolhedora do ensino, desde o primeiro ano de fundamental até o ensino, o terceiro colegial, ela estava ali comigo, sabe? E aí, de repente, a gente se encontrou na faculdade e me colocaram em sala diferente dela. E eu queria estar na sala dela. O que eu fazia? Respondia chamada na minha sala e ia para a sala dela assistir aula. Aí, é o curso de letras. Era a mesma série? O mesmo curso que nós fazíamos, só que em salas diferentes. Ela fazia letras numa sala, eu fazia letras em outra. Porque a Unifadra... Né? Isso não te prejudicou você responder chamada e ir para outra sala? Não, porque eu sempre fui... Eu nunca fui aluna, assim, a CDF, mas eu sempre me esforcei para ser uma boa aluna. Então, assim, eu não perdia conteúdo, porque as matérias eram as mesmas. Então, eu ficava nessa oscilação. E na época da prova, eu me matava. Eu me trancava no quarto, estudava, chegava da faculdade, estudava, revia todo o conteúdo. Então, eu nunca tive problemas com nota em escola. Não tinha uma possibilidade de colocar você mesmo na turma dela, assim? Não, a gente não buscou essa possibilidade porque eu era bolsista. Meus pais não tinham condições, eu era bolsista. E na época, o patrão do meu pai ele é pediatra médico.
ele dava aula lá na Fundec. E ele ajudou, se eu estou hoje aqui é graças a ele, ele ajudou a minha família a me formar. Então, eu era bolsista e ainda ia reivindicar uma sala específica. Como ninguém nunca reclamou, os professores falavam, Maria, lava a mão com você, que nas provas você vai bem, você representa bem a sala, porque eu fazia a minha prova, não colocava o meu nome, e sentava 4 pessoas atrás de mim. O Cristiano, Neide, Dalina e o Éder. Eu fazia minha prova, passava minha prova. Chegava lá no último, eu devolvia a prova dele. Eu fazia a prova para as 4 pessoas, então os professores viam que essa saída minha de uma sala para outra não prejudicava. No final do ano que eu fiquei com medo, Ricardo. Porque o diretor, aí findou o ano, a gente fez lá a colação de grau, e o diretor da faculdade chamou minha mãe. Falei, nossa, agora eu tô perdida. Ele não chamou por mim. Ele chamou o Dr. Poli lá e falou, ó, eu quero conversar com a mãe da Maria. O senhor pode trazer ela aqui? Aí vai nós 3 lá. Nisso eu tava já coração na mão. Falei, nossa, ele vai contar que eu não assisti a aula, que eu passei a faculdade assim, batido. Aí ele falou, olha, dona Euridice, a sua filha é uma menina muito especial aqui na nossa faculdade. Aí foi elogios. A gente viu uma característica dela aqui e a gente não chamou a atenção dela porque a gente sabia que ela estava indo bem, ela não estava dando trabalho. Ela oscilou muito a sala de aula, mas ela pegou o conteúdo. Vamos matricular ela na pedagogia? E aí eu já estava realizando metade do meu sonho ali, que a pedagogia era trabalhar com criança, eu adorava criança, sabe? E aí eu já eu saí de letras, não fiz o vestibular, fui direto para pedagogia e terminei a pedagogia e fui fazer as especializações onde eu cheguei agora, onde eu estou como profissional dentro do autismo. Então vamos fazer essa trajetória com mais detalhes, tá? Nós paramos aí no seu primeiro curso e depois você começou pedagogia. Conta um pouquinho desse trajeto da pedagogia. A pedagogia me mostrou um caminho, assim, excepcional, Ricardo. Mas você não teve que ficar pulando de sala na pedagogia? Não, na pedagogia eu já não pulei de sala, porque a Francine desistiu de ser professora. Ela fez até um certo tempo e depois ela foi fazer enfermagem na FAI. E o sonho da minha mãe era que eu fosse enfermeira. Aí eu falei, agora eu não vou pular de curso, né? Você responde aqui. A pessoa você responde a chamada na pedagogia e vai lá para a sala de enfermagem. Não, ia dar montina ainda, para variar, né? Então não ia dar certo. Então eu falei, não, agora eu me encontrei. E nesse encontro com a pedagogia, porque me impulsionou mais. Tinha uma professora negra, preta, na sala. Ela era professora de educação infantil. E ela deu um embasamento de como trabalhar com a criança tão perfeito que aquilo lá eu ficava fascinado. Além de eu encontrar ela, eu encontrei uma outra professora que viu potencialidades em mim. Porque eu sempre fui uma leitora. Ela viu potencialidade e falou, vamos para a Unesp fazer mestrado. Na época, eu fiz a minha defesa do meu TCC, era a ludicidade na educação infantil. Era um tema que era muito, muito, muito priorizado, porque precisava se vir lúdico, o brincar na educação infantil, que até então estava, assim, bem defasado, essa ludicidade. Pouco se falava da ludicidade. E aí ela falou, não, vamos pegar esse seu tema aí, vamos preparar você. Fiz toda a preparação, tudo, sabe? Já estava desenvolvendo o trabalho ali. Aí resolvi caçar, né? Tive meu primeiro casamento. Como que o seu... então não vamos entrar muito em detalhe nesse, né? Agora, como você chegou, depois da pedagogia, nessa sua etapa aí da especialização que você trabalha hoje? Conta pra gente com detalhe, porque tem muita gente que não sabe nem o que você faz hoje em dia. Então, mas aí precisa dar uma feedback ainda atrás, porque aí no mestrado eu resolvi abandonar o mestrado e ter meu primeiro casamento. Não deu certo, aí fiquei 5 anos casada. Nesses 5 anos eu só lia, não estudava. Já tinha terminado a faculdade, desisti, legal, do mestrado. Aí eu fui trabalhar no município. Eu fui trabalhar no município de Junqueirópolis, encontrei uma professora e falou, vamos fazer uma pós-graduação? Falei, será? Eu estou 5 anos sem pegar um livro, sem nada. Não, vamos, vai ser legal. E nós fomos fazer a pós-graduação em psicopedagogia. Naquela época era psicopedagogia clínica e institucional, tudo junto. A gente fazia as duas, não era separado como é hoje. Fomos fazer psicopedagogia. Com um mês que eu estava na psicopedagogia, o diretor me chama. Aí eu falei, meu Deus, será porque eu estou fazendo trabalho dos outros também? Que eu fazia trabalho para os outros. Sempre vinha aquele medo que era que estava fazendo alguma coisa errada, né? Quando você faz alguma coisa errada, você sabe que vai sobrar. Aí ele falou, Maria, olha, a gente está vendo que você tem uma potencialidade aí. Vamos fazer o AE também, o atendimento educacional especializado?
Aí eu falei, vamos, né? Já que tá na chuva, vamos olhar. E aí, no final de semana era a psicopedagogia, no outro final de semana era o EE. A minha vida foi assim durante 1 ano e 6 meses fazendo isso. Eu me apaixonei pelas duas áreas porque trabalhou a educação especial. Foi nessas pós que eu conheci o Dr. Clay Brits. Eu acho que você conhece, viu falar, hoje não está mais entre nós. E o Dr. Clay Brits foi o primeiro doutor neuropediatra a falar de autismo e todos os transtornos que hoje nós conhecemos. E eu já dava aula no município e tudo que o Clay Brits falava nas lives dele, no que ele fazia, ia de encontro com algum aluno que eu estava ali. Isso me deixava inquieta, eu queria ajudar, eu queria fazer. E foi aí que eu cheguei a falar, não, essa área que eu quero é entrar, mergulhar de cabeça. E de todos os transtornos, mergulhei de cabeça dentro do transtorno do espectro autista, onde hoje eu sou especialista no transtorno do espectro autista. Inclusive, né, você sabe e também já foi seu aluno, já foi seu paciente, né, meu filho Eduardo, de 7 anos, né, que é especial. E eu gostaria, Mari, que você contasse um pouco agora do seu trabalho, né, nessa sua área, como que você faz, qual o atendimento. Conta você que é especialista um pouco da importância do seu trabalho também. Vamos falar um pouco desse assunto. Vamos sim, Ricardo. Então, o transtorno do espectro autista, a gente vê, o seu filho, uma graça, foi meu paciente, né? Uma gracinha. Todos são especiais, todos têm uma potencialidade. O transtorno está aí, a gente vê que os diagnósticos estão indo de encontro com os sintomas das crianças. E o meu trabalho me dá esse embasamento de ajudar essas crianças, porque hoje a gente tem 3 níveis de suporte, né? Nível 1, 2 e 3, onde as mães precisam estar preparadas. E muitas vezes, elas, por mais que elas façam um curso aqui, elas vão numa palestra ali, não é uma base que vai ajudar elas dentro de casa. Precisa de um profissional. E esse profissional, ele tem um embasamento, ele tem as técnicas de ajudar essa mãe dentro de casa para oferecer qualidade de vida, tanto para a criança quanto para a família. Ô Mari, é importante eu fazer essa pergunta para você, porque tem muita gente assistindo. Então, não posso fazer só perguntas que eu já sei a resposta, mas eu tenho que fazer perguntas que as pessoas, se estivesse aqui, perguntaria para você. Porque antigamente não se falava nisso, eu creio que já existia, né? Só não era diagnosticado, ou aumentou os casos, ou houve um estudo em que se há diagnóstico de todos esses casos. Por que é diferente de antes? O que aconteceu que começou a aparecer agora esse monte de gente com esses transtornos? Ricardo, se a gente pegar na literatura antiga, sempre houve esses transtornos. É isso que é importante você falar. Conta pra gente isso daí, o pessoal Sempre também. houve esses transtornos, só que a sociedade era preconceituosa na época. Então, sendo preconceituosa, você ter um filho com uma deficiência, você ter um filho que desse ataque, não era legal, não era bem visto na sociedade. Então, o que fazia? Colocava no hospício, eles eram amarrados, tratados como loucos, à base de choque, e ali estava tudo certo, eles não envergonhavam a sociedade. Essas pessoas eram uma vergonha para a sociedade antigamente. Só que aí a ciência foi, a tecnologia, a ciência foi fazendo os estudos e foram mostrando, não é desta forma. Eles precisam ter um olhar diferenciado. Eles são humanos como nós. Eles têm que viver em sociedade. E foi aí que, a partir de estudos, que foram mostrando que essas pessoas tinham capacidade de viver em sociedade. Precisava apenas do tratamento correto. É o que a gente sempre fala, Ricardo. Se houver o tratamento correto, qualquer criança, seja nível suporte 1 ou nível suporte 3, ele vive normalmente na sociedade. Você poderia passar para o pessoal que está te assistindo, você que é especialista nisso, a diferença do suporte 1, 2 e 3? Claro, o suporte 1 é a criança que ela verbaliza, ela se socializa, ela tem poucas características do autismo, sintomas, mas porém ela ainda tem. Ela precisa de pouco suporte. O suporte 2, ela já precisa um pouquinho mais de suporte. Ela pode até verbalizar, mas ela não constrói uma frase ali que você entenda o que ela quer dizer. Ela apresenta essa dificuldade de expressar os sentimentos, de falar, eu estou com dor aqui. Então, ela precisa ter um suporte maior até para se alimentar, para se higienizar. O suporte 3 juntos, o suporte 1 e o 2, que é aquele que é totalmente dependente de quem ali cuida dele. Então, o suporte 3 muitas vezes não são verbais, assim, verbais que eu falo,
é falar como nós, emitir som como nós estamos emitindo. Mas eles têm as condições de verbalizar através da comunicação alternativa. O que é a comunicação alternativa? Através de imagens. Então, nós como profissionais acolhemos essa criança no consultório, a família está mais tempo com essa criança, conhece mais, criamos um livro para eles ali, a gente fala um caderno de comunicação, e eles se comunicam ali, através dessa comunicação alternativa, desse livro. Então, o nível suporte 1 é aquele que precisa de menos suporte, de um profissional, da família, mas mesmo assim ele precisa. Não estou limitando, falando ele não precisa. O nível suporte 2 vai aumentando o suporte de dependência. O nível suporte 3, ele já é totalmente dependente. O suporte 3, Mari, ele apresenta características de agressividade, características, assim, bem difíceis de lidar na sociedade, né? O que você poderia descrever um pouco mais? Porque às vezes a pessoa pode lidar na rua, né, com alguém assim e não saber o que está acontecendo. Ricardo, eu falo assim que os momentos, a gente usa o termo momentos de agressividade que eles apresentam, todos, desde o nível suporte 1 ao 3. O 3 é mais severo, né, é mais pontual ali, mas todos apresentam esse nível de agressividade, esse momento de agressividade a partir do momento que sai da zona de conforto. O que é sair da zona de conforto? Às vezes você tá lá, você tem o seu filho, vou dar um exemplo, o seu filho tá lá tranquilinho, de repente tem um som que incomoda ele. Exatamente, ele vai dar uma crise, ele vai entrar em momento de crise. Nesse momento de crise, ele pode se jogar no chão, se bater, assim como ele pode te morder, ele pode se bater. E o nível suporte 3, ele também acontece. O nível suporte 2 acontece, o nível suporte 3 acontece. Então, a agressividade é em todos os níveis. O que leva à agressividade, que temos que saber qual é o ponto-chave que está levando ali. Um som, a mudança de rotina. Então, quanto à agressividade, eu não falo só no nível suporte 3. A gente fala todos... Possibilidade dos 3? Dos 3 níveis está ali com os momentos de agressividade. Eu tive um paciente que é nível suporte 1 e super tranquilo. O dia que o senhor entrou na clínica com um saco de lixo aqui no braço, preto assim, eu segurei ele que ele queria dar a fuga. Ou seja, saí porque é uma pessoa desconhecida, ainda estava com aquele saco, ele entendeu que ele não tinha o braço. Eu imagino, porque ele não expressou para mim o que ele sentiu. Eu coloquei aqui, que é errado a gente colocar aqui. Ele conseguiu condicionar a boca dele até meu braço. Ele segurou em nível suporte 1. Então, você viu que a crise foi gerada no nível suporte 1 por conta de uma situação. Então, a crise é gerada a partir de situações, momentos que a criança é exposta. Falando do autismo aí, eu tenho esses 2 exemplares, Ricardo, que foram... Você pode erguer o outro aí, por favor, Ricardo? Um pouquinho. Que foram feitos, que eu tenho a coautoria deles, vai estar chegando para Junquerópolis, que todos já se esgotaram, e traz muitos profissionais falando, diferentes profissionais de área falando como acolher a criança autista, como trabalhar com a criança autista. Então é importante, acima de tudo, informação, Ricardo. Informação para a gente derrubar aquela tese, continuar derrubando aquela tese de antigamente que não existia, que isso é frescura. A gente discuta muito isso, não, que é frescura, que é falta de surra. Não é, gente. O que falta é conhecimento da sociedade acerca do transtorno e acolher essas crianças. Então são esses 2 livros, um se chama Autismo, um Mundo Singular, né? E o outro, Autismo, Integração e Diversidade, né? Ô Mari, agora a gente precisa tratar de dois assuntos aqui, um é relacionado à política, a gente veio aqui mais para contar a sua história, aproveitar que você é uma profissional super qualificada desse tema, né? E abordar esse tema do autismo, que é muito importante para a sociedade, é muito importante para Junquerópolis, não só Junquerópolis, o mundo inteiro, né, está passando por essa adaptação, né, desse novo, como que eu posso dizer? Transtorno. E eu gostaria de saber, Mari, quando e por que você se interessou por política? Eu me interessei por política quando eu fui morar com meu avô, que ele dizia que ele sempre usava uma caneta no bolso, a gente não entendia para que aquilo. Ele falava, olha, minha filha, ele chamava eu de minha filha. Uma caneta pode escrever uma história como destruir uma história. Então, eu não entendi aquilo. Aí um dia eu falei, vô, por que a caneta pode escrever e destruir uma história? Porque se você faz algo
bem e você tem que assinar aquilo lá, tudo é assinado, nada é na conversa. Você assina aquilo lá, você está escrevendo uma história. Se você deixa de escrever aquela história que ajudaria a construir uma história de outra pessoa, você destruiu a história. Então, eu me interessei por política quando eu fui morar com meu avô. E depois que eu me reconheci como ser humana na sociedade, vendo que tudo gira em torno de política, que a gente não consegue nada sem a política. Então, quando eu comecei a perceber isso daí, que para a gente ter algo em Junqueirópolis, a gente precisava de políticas públicas, opa, o gatilho ali deu uma espertada em mim. Mari, outra coisa também, caso eleita, né, eu desejo boa sorte para você, que você seja eleita e que volte aqui depois para conversar com a gente como vereador eleito. Caso eleita, o que a população de Junqueirópolis pode estar esperando de você? Muito trabalho e comprometimento. Eu quero já também deixar uma deixa aqui. Não sendo eleito ou sendo eleito, eu estarei continuando lutando por essas famílias autistas, tá? Eu engajei num projeto aí do Centro de Especialidade para Autistas em Junqueirópolis. Junqueirópolis está sendo beneficiado com esse centro. Entrei em contato com a deputada Clarice Garnem, fiz o pedido para ela e Junqueirópolis vai ser beneficiado com esse centro de especialidade para autista aqui. E eu vou estar, além de estar lutando para os autistas, pela educação, que a gente tem educação que está aí, está avançando, a gente precisa avançar mais na educação e a educação especial precisa também ter avanços, porque eles estão inseridos na escola e eles precisam ser cuidados, não só inseridos, eles têm que estar frequentando, matriculados e inseridos de forma em que eles possam viver em sociedade. Então, a população pode esperar muito comprometimento da minha parte com relação a isso. Eu tenho 4 projetos, os 4 projetos, graças a Deus, foi para o plano do Neto, e nós vamos lutar dentro da educação inclusiva para esses planos ser seguidos à risca e ser implantado na nossa cidade. Pessoal, se vocês assistiram até aqui no nosso canal do YouTube, não se esqueça antes de sair, pessoal, deixa o like e ative o sininho de notificação. E vocês que estão ainda aí sem seguir o nosso canal no Instagram, não se esqueça, pessoal, lá no Instagram nós temos uma página chamada Coelho Cast Oficial, que é o mesmo nome do nosso canal do YouTube. Então já segue lá que os melhores momentos dessa conversa vão sair com cortes e também a gente vai postando stories do nosso dia a dia. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais uma série do Coelho Cast.